Você EFMAR. Um esporte subterrâneo sangrento que se tornou um império bilionário em 30 anos, moldado tanto pelos líderes quanto pelos lutadores na jaula. A emoção, a agonia e tudo entre eles, esta é cada era do Você EFMAR explicada. O primeiro formato do Você EFMAR, há mais de 30 anos, era muito diferente do produto higienizado e seguro que conhecemos hoje. A empresa começou em 1993, baseada em uma ideia sem senso de realidade ou profissionalismo, na verdade o oposto disso. Então, de quem foi a ideia? Foi do Art. Foi ideia do Art ter um monte de caras lutando. Absolutamente. Agora deixe-me mostrar o que vamos fazer. Eu disse que é pay-per-view, é um torneio de eliminação única de 8 homens. Comece selecionando as pessoas mais duras, mais malvadas, mais feias e mais qualificadas que pudermos. Eu disse que você terá um cara do jiu-jitsu, um dos 8. Nas artes marciais, sempre existiu a questão: e se um lutador de karatê enfrentasse um de judô? O campeonato de luta definitiva decidiu descobrir a resposta. Eles organizaram este evento pay-per-view que rivalizou com o boxe e a WWE na época. O sucesso do primeiro pay-per-view foi tanto que decidiram repeti-lo. Um evento de aberração, anunciado dessa forma, sem categorias de peso ou regras abrangentes. Em certo momento, foi proposto um fosso com jacarés no lugar de um octógono. Os primeiros anos do UFC se apoiaram na natureza volátil de uma apresentação de choque e pavor. Não, apesar do sucesso financeiro inicial devido à sua novidade, esse brilho logo se desgastaria quando a realidade se instalou. Para o público, este esporte estava permanentemente manchado como um esporte sangrento, e esse resultado logo teria consequências graves graças às ações de um homem. O senador John McCain interveio e convenceu as empresas de cabo a desligá-lo. Todos podem sentar lá e dizer por que John fez isso. Qual é o argumento do senador McCain? Como as cartas dele para 50 governadores conseguiram proibir isso? Não havia árbitro, não havia nada, foi terrível. Havia pessoas derrubando umas às outras, sentando em cima delas e esmagando-as no rosto. Por cotoveladas é numerado. Isso não é um esporte. Isso é um retorno ao Coliseu Romano. O que era no início era briga de galo humana, era mesmo. Apesar dos problemas causados pelas palavras de John McCain, elas foram um mal necessário. Elas definiram a Idade das Trevas, esperando estimular mudanças dentro de um esporte que precisava disso urgentemente, evoluindo lentamente de desordenado e inseguro para algo com potencial. Categorias de peso, duração das lutas e regras apropriadas. Houve melhorias, mas essa longa batalha pela legitimidade deixaria a sua empresa em ruína financeira em 2001. Após o colapso, Dana White e os irmãos Petita, admiradores de longa data, se tornariam os novos proprietários do UFC. Quando a maioria os chamaria de ignorantes ou loucos, eles viram o potencial e tinham a paixão para salvar o esporte que amam e reverter sua sorte. Estou em uma ligação com Bob Meyer, dono do UFC. Ele surtou e disse não há mais dinheiro. Fiquei chocado, pensando, caramba, isso está em apuros. Então, quando vi essa oportunidade e pensei que isso poderia estar à venda... Então liguei para os irmãos em Miami e disse que achava que isso estava em apuros. Acho que poderíamos comprar o UFC nos próximos 2 meses por $2 milhões, mas não sei como ou lembro do cronograma. E de repente, possuíamos um negócio sobre o qual não sabíamos nada. Ele e Frank me chamaram e disseram que queriam que eu fosse o presidente. Da empresa, querem que você administre... Parabéns, Dana White, presidente do UFC, pelo seu primeiro show. Deve ser uma ótima sensação. Nosso objetivo é transformar isso no Super Bowl das artes marciais mistas, tornando-o mais amigável para os fãs, envolvendo o público e trazendo de volta os melhores lutadores do mundo. A era Zuffer havia começado trazendo progresso e estabilidade. Para estabilizar o navio e esclarecer equívocos sobre o artes marciais mistas, os novos proprietários enfrentavam grandes desafios, tendo apenas um octógono, alguns contratos de lutadores e a marca sagrada. Então nossa filosofia era que pensamos que se fizermos isso da maneira certa, construir isso como um esporte real, e esses são atletas reais, achamos que isso poderia ser realmente grande algum dia. O marketing para isso era, 2 homens fora da jaula. Um homem sai e o esporte mais brutal, sangrento e violento do mundo. Era basicamente o marketing dos antigos proprietários para parecer loucura. Você pode fazer o que quiser. Não é bem assim. A imagem de lutar em uma jaula faz todos perguntarem se você está louco. Segundo John McCain, uma vez que você ganha o estigma de briga de galos humana e tem esse nome associado a você, é tudo o que as pessoas associam à marca ou ao negócio. Compramos uma empresa que não era permitida no pay-per-view, está no pay-per-view.
Além das mudanças nas regras, a percepção da empresa deveria mudar de um nicho de show de horrores para um que mostrasse o ápice de eventos de luta estruturados, lutadores experientes e alta produção. Tudo isso para conseguir a sanção desses eventos foi metade da batalha, mas lentamente os Estados Unidos da América começaram a abrir as portas para o mundo das artes marciais mistas. Pioneirizado por Nevada, o Artes Marciais Mistas finalmente foi transmitido na televisão e em 2004, se estabeleceu nacionalmente através do retorno ao pay-per-view a cabo. A rivalidade lendária entre Chuck Liddell e Tito Ortiz atraiu atenção e trouxe otimismo. Mas para os proprietários, essa crença interna em seu produto e o investimento por trás dele só poderiam levá-los até certo ponto. Ambos estavam vacilando e o UFC estava à beira do colapso novamente. Eles ligavam para o Dane dizendo para procurar um comprador, pois tinham que sair daquela situação. Porque em cada show que fazíamos estávamos perdendo dinheiro. Estamos 44 milhões de dólares no buraco e essa luta em jaula. Isso é muito brutal para a América, eles não têm interesse nisso. Literalmente me liga na manhã seguinte às 7h01 e diz foda-se. Não estou pronto para desistir ou ceder. Precisamos encontrar uma forma de fazer isso dar certo. Nos anos de Coliseu, era uma forma de arte admirada, depois perdida. O UFC teve que resgatar essa sensação em uma sociedade moderna, alienígena à arte da guerra. Para isso precisavam de algo não ortodoxo, uma mudança inesperada, um Hail Mary. Em uma era de ascensão da televisão realidade, o impensável foi idealizado. Estamos 44 milhões de dólares no prejuízo. Começamos a trabalhar muito para tentar descobrir como entrar na maldita televisão. Apresentamos a proposta para todas as redes imagináveis. Sim, eu tive que voar para lugares e esperar do lado de fora dos escritórios das pessoas para abordá-las quando saíssem. Ninguém quer isso. Estão aterrorizados em colocar no ar. Era algo banido e comercializado como o esporte mais brutal e violento do mundo. Chegamos a um ponto em que apresentamos a ideia do The Ultimate para a Spike Televisão, a rede de televisão masculina, e seus representantes. Os caras moram juntos, treinam juntos, mas no final de cada episódio lutam ao vivo. Eles não gostam disso. Já havíamos apresentado a eles algumas vezes e nos olharam como se fosse loucura. Os jovens do sexo masculino não gostam disso. E nós estamos tipo, caramba, achamos que você está errado. Nós os ligamos de volta alguns dias depois e dissemos: e se nós pagarmos por isso e te dermos de graça? Eles adoraram a ideia. Pagamos 10 milhões de dólares pela primeira temporada de O Lutador Supremo. O primeiro episódio atraiu 1.300.000 espectadores. O Lutador Supremo. Entenda que naquela época, a pressão e o estresse que sofríamos, essa era a última chance. Se isso falhar, o UFC termina. Assim como o UFC no início, o Ultimate Fighter era deslocado, não ortodoxo e com pouco apoio além de seus criadores. Mas eles tinham uma entrada, uma pequena janela sim, mas era tudo que eles precisavam. Ainda mais impressionante foi o rápido sucesso viral do Ultimate Fighter, num mundo despreparado para isso. Em meados dos anos 2000, as redes sociais estavam apenas começando, portanto, a explosiva ascensão do programa foi construída unicamente através do boca a boca. Apesar de impressionar, obter boas classificações e penetrar um pouco no mainstream, os chefões da Spike Televisão, que decidiriam o destino do UFC, permaneceram em silêncio absoluto. Com o final da primeira temporada se aproximando, um duelo inédito entre dois guerreiros transmitido ao vivo para as massas, a esperança e o otimismo estavam se esvaindo. Dana precisava de algo especial para chamar a atenção não apenas do emissor, mas dos milhões em casa. E dois homens finalmente realizariam esse desejo. Estamos suando o todo. Maldita temporada. Até o final. O programa é um grande sucesso e não tínhamos certeza se haveria uma segunda temporada. Entramos na final com Forrest e Stephan Bonnar. Sim. Estamos antecipando uma briga feroz. E aqui vamos nós. E esses dois loucos estão se espancando. E aqui vamos nós. Uau. Grande direita. Que guerra entre esses dois caras. Durante a luta, as pessoas estão batendo os pés, e as pessoas estão torcendo e enlouquecendo, e as pessoas em casa que estavam assistindo a luta começam a ligar para seus amigos. E o número apenas começa a crescer e crescer e crescer e crescer. É apenas uma batalha de atrito inacreditável aqui. Boa troca, bons socos de Bonnar por dentro. Forrest, você tem a amarração da clínica. Pé a pé, derrube, arraste-o para fora. Que final? O quê? Naquela noite, demos contratos do UFC para ambos os lutadores, deixando o lugar ainda mais louco. E vamos oferecer um contrato de 6 dígitos do UFC para Stephan Bonnar.
Em todos os reinos dos esportes de combate, existem lutas que definem eras e são aclamadas como algumas das mais icônicas da história. Dignos de seu lugar nos sagrados corredores da fama, Bonner e Griffin, sem saber, não só fizeram história, mas salvaram a empresa da extinção. Eles revelaram ao mundo o potencial do esporte e o verdadeiro significado de ser um lutador. Evitar palavras duras em coletivas de imprensa e não adotar uma persona mascarada. Era sobre encarar a adversidade física e mental, mordendo o protetor bucal e deixando uma parte de si no octógono quando o sino final toca. Agora aqueles que não são atletas e a empresa que os conduziu finalmente viram o apelo e a emoção da luta. E foi lá, momentos depois que a história foi feita, sem saber na jaula que ela também seria feita fora dela. Spike nos chamou de lado e disse que queria renovar nosso contrato para mais uma temporada de The Ultimate Fighter. O próximo acordo com a Spike foi fechado no beco, onde ficam os caminhões. No fundo do estacionamento. Depois daquela briga. Em um guardanapo, naquela noite. Foi por pouco que não conseguimos. Um grande sucesso para o UFC e seus donos, resgatando-o da falência iminente. Mas The Ultimate Fighter indicava algo mais sinistro no futuro, pois foi o primeiro sinal claro de que o entretenimento e as histórias eram mais valorizados do que as joias do Octagon. De muitas formas, o fiasco foi irônico. Ao inicialmente deixar de lado as teatralidades e a heterodoxia prezadas pelos antigos donos, a última jogada de Wyatt e dos Fatita foi um retorno temático aos velhos tempos. Mas os problemas que isso traria ainda estavam por vir. O UFC veio para ficar. A Era de Ouro representa um tempo, um período de natureza utópica, e após o sucesso explosivo do lutador supremo, o UFC finalmente evoluiu de uma jogada de investimento para um sucesso garantido no fronte financeiro. Com o elenco unificado de uma aquisição orgulhosa, o UFC cultivou uma lista saudável de estrelas. Georges St-Pierre, Anderson Silva no auge e a ascensão do jovem Jon Jones. Para algumas dessas partes, um evento marcante do UFC 100 que para muitos sinalizou o começo desta nova era. Julho foi inesquecível. Parecia o maior evento esportivo da minha vida, como um Super Bowl. Certamente havia algo seminal sobre o UFC. O card foi grandioso e espetacular, com lutadores de elite. Isso é... 1,6 milhões de compras pay-per-view, um número antes inédito, mas agora representativo do rumo do UFC. Uma fusão completa com o WBCA resultaria em classes de peso mais leves, representadas sob a bandeira do UFC, permitindo que a empresa operasse como uma unidade coesa com talento em todas as categorias de peso. 2011 marcou o fim da parceria da empresa com a emissora Spike TV em favor de outra. A Spike era considerada a rede masculina, com programas vulgares e selvagens alinhados à estética do UFC anos antes. Fechar um acordo com a Fox Sports era algo esperado por Dana, não apenas um passo na direção contrária. Apesar da introdução poder ter sido mais sutil... Também se juntando a nós hoje do UFC, nosso ex-campeão do UFC, Rashad Evans, membro do Hall da Fama do UFC, Chuck Liddell, campeão dos leves do UFC, Frank Edgar, Georges St-Pierre, campeão dos meio-médios do UFC. Quando assinamos com a Fox, todos começaram a me dizer: você conseguiu, você é mainstream agora. Não somos mainstream, então não nos parabenize ainda. Tivemos a chance de nos tornarmos mainstream. Chegou a hora de nos empenharmos e trabalharmos mais do que nunca. Temos que entregar agora. Tivemos muitos marcos importantes nos últimos 10 anos na construção desta empresa e no crescimento do esporte. Mas tenho que ser totalmente honesto quando digo que era isso para mim. Isso é o que eu sempre quis. Com um novo alcance expandido e benefícios financeiros graças à Fox, o UFC também compraria o Strikeforce em 2011, absorvendo todos os seus principais lutadores, incluindo Daniel Cormier e Luke Rockhold. Lutas à parte, essa aquisição representou algo maior, a dominação esportiva global, mas para alcançar isso totalmente, a integridade esportiva tinha que ser mantida. O maior obstáculo para alcançá-lo era a epidemia descontrolada de esteroides que assolava a empresa desde sua fundação. Onde outros esportes e promoções eram rigorosos na prevenção, aqui o UFC estava muito atrás. Você achou que o Hendricks estava usando algo? Você está dizendo que não acredita que Yoel Romero já usou esteroides?
quando a terapia de reposição de testosterona se tornou uma coisa. Então, sem citar nomes, você sabe quem você é. Vergonha de você. Sou um garoto branco e estou bombado. Lide com isso. Reze para os deuses que Vitor Belfort não entre naquela maldita coisa cheio de esteroides. Ele tinha um nível de testosterona inalcançável para qualquer humano. Isso é impossível, não é real. Quando ele estava em Tribunal Regional do Trabalho, ele era um tipo diferente de ser humano. Ele era completamente diferente do que ele é. Em qualquer outra circunstância, começaria com seu delta, iria para seus mamilos e seriam os ABS superiores ou as 3 grandes caudas. Eu tinha mais suco que a Tropicana e ele me empurrava como um caminhão Mac, enquanto me empurrava para trás antes de ser este grande cotovelo giratório. Lembro de pensar, sei o seu segredo. Ainda existem caras como o Wolverine, não há a menor chance de que esse cara fosse natural. Ele não era natural de forma alguma, né? Não há como... Então um dia eu o vi e pensei, caramba, o que diabos você está fazendo? Ele está comendo carne de cavalo. Ok, amigo, eventualmente ação. A introdução da usada em 2014 traria uma mudança drástica na paisagem de cada divisão com a terapia de reposição de testosterona. Banda de lutadores que uma vez pareciam imortais no octógono agora estavam desmoronando. Uma eliminação brutal, porém necessária para legitimar o jogo de luta nesta era dourada, uma adição bem-vinda. A empresa prosperava, mas culturalmente ainda havia desafios. Esta era dourada do esporte marcou um período de grande transição. Apesar da expansão global e novas regras de segurança, ainda faltava um componente-chave do esporte. Quando veremos mulheres na UFC, cara? Nunca. Nunca, tudo bem. Por muito tempo essa posição foi firme, mas para haver mudança é necessário um catalisador, alguém ou algo para estimulá-la. Nos Estados Unidos da América, essa evolução veio por meio de um indivíduo. Apesar de ainda ter detratores, ele abriu caminho para milhões. Traga o campeão para cá. Vou oficializar agora mesmo. A primeira campeã feminina do UFC, Ronda Rousey. Poucas são mais adequadas para o termo pioneira do que Ronda Rousey. Apesar do conservadorismo e estagnação do esporte, Rousey derrubou barreiras e se tornou uma das primeiras grandes estrelas da modalidade. Ronda Rousey continua sendo a campeã de peso fantasma do UFC. Ronda Rousey, sim, a maior atleta com quem já trabalhei. Uau, o que ela significa para o UFC? Ela foi crucial no momento e lugar certos, e a luta feminina está onde está hoje graças a ela. Quando você andou ao redor da jaula depois de nocauteá-la, foi a vez que mais cheguei perto de chorar enquanto eu estava. Eu posso chorar agora, quando eu estava entrevistando alguém. É porque era tão intenso e também era como eu realmente sabia que estava vendo a história. E enquanto ela estava fazendo o que estava fazendo, construindo o esporte e o UFC e as mulheres, todas essas outras mulheres estavam treinando para vencê-la. A ascensão de Rousey foi muito significativa para esta era dourada e para o futuro. Sua personalidade foi tão importante quanto seu estilo de luta para o sucesso. Arrogante, confiante e autêntica, sempre respaldando suas palavras quando necessário. Um modelo replicado atualmente pelos melhores guerreiros, seu caminho mudou o estigma em torno do jogo de luta. Dana e companhia profissionalizaram bem a arte da guerra e garantiram a segurança ao longo dos anos, mas até a chegada de Rousey, os lutadores eram principalmente caracterizados como sanguinários e indisciplinados. Seus cameos na mídia se tornaram frequentes, assim como participações em talk shows noturnos na televisão. Eles também te chamam, e eu vou dizer sem olhar pra você, de colecionadora de braços. Porque você quase quebra os braços das pessoas lá dentro. Sim, não precisa de muita pressão. Empurre na articulação do cotovelo. Sim, Rumpy. Rumpy o quê? Como? Espere, mas como? Rumpy o quê? Rumpy o quê? Tudo bem, Rumpelstiltskin. Tudo bem, bom, Rumpelstiltskin. Ok, e isso iria direto no meu rosto, e então eu morreria. Eu não consigo pular alto o suficiente para te acertar com o joelho na cabeça durante uma partida de basquete, mas com um chute eu conseguiria. É difícil definir sua influência, mas os números podem quantificá-la em seu auge, onde ela experimentaria a derrota. O evento principal, esgotado na Austrália, estabeleceu um recorde ainda vigente de 56 mil pessoas presentes para assistir ao vivo. Sinto que ela vai tentar manter distância, ficar longe de mim e me deixar frustrada. Eu cometerei um erro e ela pode tentar me chutar na cabeça, mas não será assim. Apesar do manejo imperfeito de Rousey de sua derrota e declínio, seu impacto no esporte representou a rápida ascensão do UFC.
uma empresa em seu maior e mais influente momento, mas um certo irlandês logo depois levaria isso a outro nível. O poder de estrela de Conor McGregor é evidenciado por uma era de luta que leva seu nome. Apesar de seus defeitos e transgressões recentes na carreira, o irlandês quer encontrar uma geração de lutadores. Desde então, suas ações influenciaram todos que lutam no UFC. Cavalheiros, se não se importam, apenas se não se importarem, contem até 10. Eu posso contar até 5, estou bem com todos os deuses, deuses reconhecem deuses. Nós somos as garotas do ringue. Isso mesmo, é um bom ponto. Eu sou um cafetão do caralho. Balançando um vison culpado e sem mim todo esse navio afunda. Embora não tenha sido o primeiro a cuspir veneno verbal em coletivas de imprensa, ele popularizou o ato de showman, sempre falando mal de seus adversários, afirmando suas reivindicações e as respaldando com intenção impiedosa. As pessoas sempre comentam sobre o que eu digo, mas adivinha? Eu cumpro minhas palavras. Eu cumpro o que digo. Eu me sento, sorrio, acabo com eles em uma rodada e conversamos de novo no sábado à noite. Sua ascensão ao topo foi sem precedentes. Enquanto Ronda Rousey abriu o caminho para as mulheres no mainstream, Conor derrubou a porta para todos. Uma tempestade perfeita, um enredo digno de Hollywood. O clímax do ato 3, um nocaute memorável. Conor aparenta estar muito tranquilo. E Aldo parece que está sentindo a pressão deste momento. Conor relaxado e sorrindo. Meu Deus, assim mesmo. Conor, campeão dos pesos pena. Eu disse que acabaria no primeiro round, foi muito mais cedo do que eu disse, mas eu previ o golpe porque eu disse que a mão direita o colocaria em apuros. Ele se estenderia demais com a mão direita, ele teria essa força, esse poder. E eu apenas desviaria, e Bang, eu realmente disse que desviaria e daria um golpe com a mão esquerda. Tenho certeza de que aparecerá que eu disse exatamente esse golpe. Vejo a luta se desenrolando assim. Ele está reagindo exageradamente, se estendendo demais e então sendo nocauteado, inconsciente. Uma chance pelo título por mérito e uma oportunidade aproveitada com a mão esquerda. Mas a próxima luta de McGregor teria um significado profundo para esta era e para o futuro do UFC. Concedida uma chance imerecida ao trono dos leves e ao status de campeão duplo simultâneo pelo UFC, pela primeira vez em um palco tão grande, o dinheiro prevaleceu sobre o princípio. No início do ano ele desistiu como um frango, no final do ano ele luta pelo título, isso é a maior besteira. Eu me lembro de estar sentada e pensei, nossa, isso foi rápido, seja lá o que foi na areia, nossa, olha isso mesmo. Um cara parecia ser de Marte, enquanto o outro era apenas um sujeito comum tentando entender a situação. Alvarez se soltando, melhorando aqui neste round, mas ó cara, ele acabou. Acabou tudo. História. A vitória sobre Eddie Alvarez significou algo muito maior, combinada com esforços de marca para criar um apelo mais profissional. A ascensão de McGregor elevou toda a empresa a se tornar uma superpotência global, sempre reconhecida, mas agora verdadeiramente respeitada como um pilar esportivo. Ainda em 2016, o UFC seria vendido para novos donos, empolgados em capitalizar sobre o crescente sucesso da empresa e a onda de entusiasmo trazida por Conor. Com Dana como presidente e novas possibilidades financeiras, a influência da marca UFC se expandia exponencialmente. Individualmente, a ascensão de Conor ao trono dos pesos pena e eventualmente dos pesos leves o catapultou não apenas para o topo da cadeia alimentar, mas quebrou os laços do UFC para ir um passo além. Reinando como o único... Eu todo esse grito para Mayweather. Então qual é o ponto disso? Lutar apenas por dinheiro? É como ver um patinador artístico jogar hóquei contra Wayne Gretzky. Pegue essa grana. Dançar com Floyd Money Mayweather foi uma vitória total, tanto financeira quanto culturalmente, independente do resultado. McGregor se tornou maior do que a sigla UFC, traçando um legado inigualável. No entanto, isso estabeleceu um precedente perigoso. Com tamanho poder e influência, McGregor pôde fazer o que queria no UFC, mesmo que isso prejudicasse os lutadores ao seu redor.
Pois durante sua incursão no ringue, ele manteve-se rei de 2 reinos, sustentando as divisões e seus habitantes por mais de 1 ano. Com o Conor indo para o boxe, não está nos rendendo dinheiro ou contribuindo para a divisão ou empresa. Se você não mantém o cinturão por um tempo, precisa deixá-lo ir. Se quer ganhar seu dinheiro, tudo bem. O resto de nós gosta de trabalhar, falar menos e fazer mais. Sobre o McGregor, você provavelmente conhece o resto da história. Um declínio causado pela vida de luxo, com bebida e drogas minando suas habilidades de luta e motivação. Mantenha sua base, mantenha sua base. O espaço é seu espaço, sim. Mas suas ações deixaram sua marca, pois embora Conor possa não descansar como um dos grandes lutadores, ele sempre seria o notório, inspirando os guerreiros do futuro mais do que os mais estimados da empresa. Logo após suas palhaçadas no microfone, veríamos seus acólitos vindo à tona para melhor ou pior. Mas eu sou mais jovem, rápido, talentoso e técnico. Por isso, sou considerado uma das melhores promessas que este esporte já viu. Você é um idiota. Literalmente, qual é o seu nível de educação? Eu adoraria saber. Você se formou no ensino fundamental. Você acha que seu pai te bateu muito? Seu pai não chega nem aos meus pés. Com a saída de McGregor, iniciou-se a era do entretenimento. Uma lista de guerreiros, muitos não mais perseguindo o cinturão, mas as vantagens financeiras do estrelato. Era uma mentalidade que também havia contagiado os grandes nomes do UFC. Mas no cerne da formação de pares, as chances pelo título não eram mais concedidas por princípio ou esforço. A questão central agora era dinheiro. Quem pudesse chamar mais atenção seria priorizado. Com maior foco em impressões e momentos virais, o UFC estava mudando, possivelmente para pior, mas os lucros e números estavam subindo. E o UFC, através da influência de McGregor, fecharia um acordo em 2019 com a ESPN, a maior emissora de esportes da América. Sempre digo que na vida tudo é sobre timing e o momento não poderia ser mais perfeito para estarmos com a ESPN. Sabe, esses caras entraram, chutaram os pneus, olharam sob o capô, gostaram do que viram e agora vamos com eles com tudo. O impacto de Conor sempre será controverso, mas sem ele, o UFC e o artes marciais mistas provavelmente não teriam alcançado a popularidade atual. Mas também conduziu a empresa por um caminho errado e irreversível, onde a ganância e a fome de dinheiro borraram as linhas da moralidade, tendo como uma das consequências mais graves a quase extinção de uma divisão de luta em vez de sua sustentação. Na época em que estão tentando se livrar, estão em conversa sobre se livrar da divisão. Você vê que não trazemos emoção para o UFC, nossa divisão não está dando dinheiro, eu gosto de discordar, acho que nossa visão está dando dinheiro e as pessoas estão animadas para ver nossa divisão e eles querem que a gente lute também. Embora Shaw e eu dissemos que lutaríamos por $1 milhão, eles disseram, não vamos fazer isso. Eu estava tipo, ok, então e o que vai acontecer? E foi quando eu disse, ok, vamos fechar a divisão e fechar a maldita divisão, então... Nunca houve uma ameaça a ele, vamos nos livrar da divisão, isso foi completo. E 90% do que ele disse foi completo. Mighty Mouse Johnson foi o último representante de uma raça em declínio, um lutador ciente de seu valor, recusando-se a se render à nova era do entretenimento. Ele estava do lado certo da história na época e, eu diria, ainda está hoje. Certifique-se de deixar um like para Léo Cooper. A rixa de NMADJ com White salvou uma perda de peso, mas algo no horizonte ameaçava tudo e definia uma era no processo. A China identificou a causa do misterioso novo vírus. Coronavírus. Coronavírus 19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Vamos suspender todas as viagens da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias. Acho que as pessoas precisam perceber o quão sério isso é aos olhos dessas ligas esportivas. A temporada pode estar em risco. Embora abranja apenas 2 anos, este esporte se move rápido e um evento global tão sísmico teria um impacto duradouro no UFC, então e ainda agora. À medida que a coronavírus 19 paralisava o mundo e as ligas esportivas fechavam, Dana White aplicaria as mesmas mentalidades que levaram sua empresa de um negócio em dificuldades a um império global. O UFC aparentemente está construindo uma instalação em uma ilha privada que eles estão chamando de Ilha da Luta. Nunca me diga que não podemos fazer isso. Não pode ser feito. A coronavírus é a coisa mais difícil que já tive que navegar na história desta empresa. E se você olhar nossa origem, isso diz muito. A Ilha da Luta é real. A Ilha da Luta é uma coisa real. Está acontecendo. A infraestrutura está sendo construída neste momento. Estou pronto. Minha atitude e meu processo de pensamento foram: isso é a América. Nós não desistimos. E definitivamente não corremos e nos escondemos em nossas casas. Então eu imaginei que tinha que haver um jeito. A Ilha da Luta foi crucial para o futuro próximo, sem mais multidões de 20 mil pessoas ao vivo.
Em Abu Dhabi, a arena estava quase vazia, exceto pelos lutadores e suas equipes, um desafio logístico único que tornou todo o jogo volátil, mais agitado. Mas à medida que as lutas finalmente aconteceram, cada soco e chute podiam ser ouvidos, uma novidade a princípio, um vislumbre íntimo do prazer e da agonia. Com todos presos dentro, foi uma aposta tática que compensou financeiramente com recordes de visualização e pay-per-views mais vendidos, ajudados pelo estrelato de Gamebred Masvidal e este momento lendário do Blessed Express. Ele está ouvindo os comentaristas. Ilha da Luta impulsionou milhões de novos fãs e aumentou o valor das ações da empresa. Porém, conforme as leis americanas se tornaram mais brandas, o UFC, inspirado pelo seu sucesso no Oriente Médio, buscaria replicar esse feito em território doméstico. O cerne desse plano, o Centro Apex, 3 palavras que agora assombram a mente de muitos fãs hardcore. O próprio octógono do UFC e palco de transmissão adequado para sediar eventos, a Covid tornou seu uso de conveniência para necessidade temporária. Seu uso inicial presenciaria momentos icônicos, no mínimo. Olha, ele faz a cerca. Topo que é mostrado em cada lado. O Centro Apex se tornou a solução fácil para eventos regulares, removendo obstáculos logísticos. Mesmo após a coronavírus, o local continuou com lutas noturnas cada vez mais frequentes. O ato de ouvir lutadores e seus cantos já havia se desgastado, acendendo a fadiga de luta entre os fãs. Eu não tenho mais nada na vida além disso, e isso é tudo que eu tenho na vida, é em AE. E isso é o que eles estão nos dando. E para obter a maior quantidade de receita garantida que eles podem conseguir, eles estão produzindo uma enorme quantidade de conteúdo. Não apenas programação paralela em torno das lutas ao vivo que eles fazem, mas a quantidade de eventos que eles fazem. Estamos fazendo um pay-per-view por mês, basicamente, e então estamos fazendo algumas noites de luta na estrada, e então 1/3 de todo o catálogo do UFC está acontecendo no Apex. Além disso, você tem a série de contendores mais o Lutador Supremo e então tudo mais no meio. É uma quantidade enorme de conteúdo. Por favor, pelo amor de Deus, em ai deuses da TV, deuses do streaming, quem quer que você seja, por favor, faça isso chegar ao fim. Por favor, eu imploro a você. Eventos sem alma em uma arena sem alma, apenas para atender a uma cota elevada de um emissor que busca quantidade em vez de qualidade. Essa nova fase seria mais adequada com o declínio gradual do UFC e o início de uma nova era. A nova Era das Trevas é considerada como tal por boas razões, mas alinhada com a paisagem tecnológica em evolução. A empresa priorizou a contagem de visualizações, aproveitando a geração mais jovem estimulada pelo TikTok. O início deste novo tempo foi marcado pela mudança de propriedade, formando a Technical Knockout Holdings em parceria com a WWE. Isso consolidou o que já sabíamos. O UFC era entretenimento primeiro, luta em segundo. O lançamento do Power Slap, embora não diretamente afiliado ao UFC, provou que as ambições de Dana White haviam mudado. Se vocês fizerem algumas pesquisas e começarem a olhar no Instagram ou YouTube, e vejam os números que isso atrai. É perfeito para as redes sociais. É literalmente o produto perfeito para as redes sociais. Não poderia haver um melhor. E acreditamos que também será forte na televisão. Algumas pessoas podem estar rindo de e não com tipo de acordo, como má publicidade, sendo você sabe. Você acha que eu dou a mínima? Acabei de fechar um negócio maior do que o UFC fez quando foram para Spike Televisão. Não me importo com quem está rindo. Sabe quem está rindo? Este cara. É ele quem está rindo. No lado do artes marciais mistas, a ética de Dana de quantidade sobre qualidade só se tornou mais prevalente também. Era raro contratar lutadores renomados de promoções rivais. O programa da série de contendores internos, sediado no Centro Apex, tornou-se a principal atração para os próximos prospectos. Um campo de provas para potenciais estrelas e uma grande chance. Mas a motivação central residia claramente nas finanças. $10 mil para mostrar, 10 mil para ganhar. Em uma empresa onde os lutadores já eram mal remunerados, isso era uma desculpa para pagá-los ainda menos. Era uma vez uma plataforma que abominava o fruto dos campeões. Mas agora está claro para todos que essa via levou a uma falta de verdadeira qualidade e lutas abaixo do padrão. Com os custos crescentes dos pay-per-views, o UFC enfrentava dificuldades. Porém, no fronte principal, nem tudo estava perdido. Na escuridão,
a luz brilha mais forte e os maiores talentos se esforçavam para elevar a promoção e seus proprietários indiferentes a eles. A era McGregor, distante no passado, não mais encantava os fãs ao imitar seus maneirismos e mentalidade. Eles desejavam autenticidade e sangue derramado, e Alex Poitin Pereira trazia os dois. Pereira mostrou que, pela primeira vez em muito tempo, um culto à personalidade poderia ser construído sem palavras grosseiras, mas praticamente sem nenhuma, trazendo uma mudança refrescante para a empresa e seus fãs. O que o karma significa quando ele diz karma, ó, chama? Alex Pereira disse a El Sonnen não o chamar. Ilia Topuria, outro outlier, um lutador que trilha seu caminho com confiança inabalável e puro talento. Nos microfones, suas palavras são duras, cortando profundamente a psique do oponente, onde quase tudo dito por El Matador se tornaria realidade. Como eu te disse antes, a estratégia que vou trazer para a luta, ele não vai conseguir resolver. Apesar do favoritismo em relação aos grandes guerreiros, a falta de promoção após a ascensão de Conor não foi acidental. Dana White se recusou a atender qualquer lutador, sem cenas nos bastidores ou promoções de pay-per-view. Ninguém poderia ser maior que Dana ou a UFC, resultando em um declínio drástico e, para alguns, um apagamento completo de estrelas verdadeiras. Resume-se ao produto real, as lutas. E eu só sinto que eles não têm, como se você me dissesse agora, me diga o nome. 6 superestrelas do UFC, eu não conseguiria fazer isso. Poderia te dar os nomes daqueles que parecem continuar perdendo e depois voltam. Os números não mentem. Mesmo os grandes eventos esportivos agora estão com preços mais altos e vendas mais baixas, embora não sejam comparáveis aos da era McGregor ou ao pico de pay-per-views durante a Covid. Mesmo com a falta de estrelas, os veteranos envelhecidos do mundo da luta também traçaram novos caminhos. Um novo caminho surgiu para aqueles que não estão mais em ascensão. Podcasts, canais do YouTube com análises, previsões e tudo mais. Eu ouvi o Moicano chorar depois da luta. Sabe quem mais chorou? Sua maldita mãe, quando eu estava dando no couro, meu amigo. Ele diz, tudo de bom, todo o amor da Arábia Saudita, Mike. Tenho acompanhado sua carreira. Você pode dar um alô para o meu novo caminhão de sorvete? Gelo, engula, venha. Ah, você é um idiota. Dana, ei, espera, eu amo o Plug, mas não tenho falado com você há um tempo. Tenho que te contar uma nova piada que está rolando. O que tem 6 pés de altura é encantador e desaparece num instante? O quê? Ele congelou no momento crucial. Um lado positivo, pois em um jogo implacável que te descarta quando não é mais necessário, essas servem como novas opções para satisfazer financeira e psicologicamente as lendas do UFC. Um pequeno positivo em um mar de negatividade, mas e o futuro da luta? O tempo do UFC no topo virá novamente, pode não ser no nível da Era Dourada novamente. Mas as coisas podem mudar, mas a evolução do UFC deu origem a novos talentos em todo o mundo prontos para conquistar os corações e mentes dos fãs. Assim como as estrelas de hoje podem capturar as mentes dos jovens e, em uma frente de negócios, a mudança está próxima, esperançosamente para o melhor. O acordo do ESP para o UFC finalmente se aproximando do fim, poderia ser um novo curso traçado. Rumores de um acordo de longo prazo com a Netflix poderiam ser um fim certo para o modelo de pay-per-view. Pode ser o começo de algo melhor, independentemente do futuro. Este é um esporte para se orgulhar, bom ou ruim, agonia e tudo. Este é o meu artes marciais mistas e está aqui para ficar.